Pessoal, vamos falar rapidinho, dando continuidade, seguimento à proposta do nosso canal, que é oferecer uma base mais completa possível para todas as fases de provas de concurso, sobretudo de magistratura. Não que não sirva para outros, né? Você vai vendo de acordo com a sua necessidade. Hoje a gente vai falar sobre o concurso de pessoas no direito penal. Um tema que sempre aparece em prova. Qualquer prova de direito penal há uma preferência, né, por esse tema da parte geral, pela completude e pela complexidade dessa área da parte geral do nosso Código Penal. Então, primeiro, uma definição, né? A gente precisa sempre partir desses conceitos. Basicamente, gente, em definição, anote, é importante que você anote isso, concurso de pessoas é a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção. Tranquilo. Duas ou mais pessoas se juntam, se reúnem, se empreendem para praticar uma infração penal, seja ela um crime ou uma contravenção. Até aí tudo bem? Vamos lá. Mas para a gente falar desse concurso de pessoas, esse concurso de pessoa do artigo, salvo melhor juízo, eu acho que é o 29 do Código Penal, a gente precisa trazer requisitos, né? Porque ele não é aplicado, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de concurso de pessoas, a gente está falando de uma norma de extensão. Vamos chegar lá para a gente compreender. Então esse concurso de pessoas da parte geral do Código Penal, ele precisa, primeiro, de uma pluralidade de agentes culpáveis. Preste atenção a isso. Pluralidade de agentes culpáveis. Porque a gente precisa compreender essa distinção. Então, primeiro requisito, pluralidade de agentes culpáveis, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em pessoas participando de crimes, a gente tem diversas classificações que a doutrina traz para a gente. Primeiro, crimes chamados de unissubjetivos, também chamados de crimes de concurso eventual. Ou seja, é aquela infração penal que pode ser cometida por apenas uma pessoa, mas que, eventualmente, se mais pessoas quiserem participar dessa empreitada criminosa nesse crime, é plenamente possível. Por isso que a gente diz de concurso eventual. Porque, vamos pegar o exemplo do furto. Eu posso furtar individualmente, claro. Mas é possível que mais pessoas se mancomunem comigo para a gente praticar esse crime, esse delito. Certo? Então, eventualmente, admite o concurso entre duas ou mais pessoas. Eu dou o nome a isso de crime unissubjetivo. Ok? Vamos lá. Ou de concurso eventual. Certo? Esse concurso de pessoas, como eu dei o exemplo do furto, nesses crimes unissubjetivos ou de concurso eventual, é aquele disciplinado na parte geral. É esse que nós estamos a estudar hoje. Né? É o da parte geral. Por quê? Porque a culpabilidade dos envolvidos, ela é fundamental, sob pena, se não houver culpabilidade, de eu caracterizar aquilo que a gente chama de autoria mediata, que a gente vai chegar lá no momento oportuno. Primeiro eu preciso que você entenda, o concurso de pessoas, o primeiro requisito é a pluralidade, portanto, dois ou mais, de agentes culpáveis. Culpáveis, ok? Vamos lá. E os crimes plurissubjetivos? Então a gente falou dos crimes unissubjetivos, que é o que eu olho para esse concurso de pessoas, e os crimes plurissubjetivos, ou de concurso necessário. Eles só podem ser cometidos através de duas ou mais pessoas. Eles necessariamente precisam de duas ou mais pessoas para ser praticado. Né? Então, nesses casos de crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, o concurso de pessoa vai ser disciplinado pelo próprio tipo. Eu não preciso dessa norma de extensão que nós estamos a estudar agora, do artigo 29. Eu não preciso dela. Né? Porque o próprio tipo traz a necessidade de duas ou mais pessoas. Exemplo, o crime de associação criminosa. Né?
Ou seja, eu vou precisar, de acordo com o nosso Código Penal, de 3 ou mais pessoas para o empreendimento, para o tipo, para que se configure o tipo associação criminosa. É ínsito ao tipo penal. Então eu não preciso analisar culpabilidade de autor, de coautor, de partícipe, não, porque o próprio tipo disciplina. A doutrina, cuidado isso para a prova oral, para as provas discursivas, chama de concurso de pessoas impróprio ou pseudo-concurso ou concurso aparente. São 3 nomenclaturas para eu me referir a esse tipo de concurso de pessoa nos crimes plurissubjetivos. Pseudo-concurso, concurso aparente, concurso de pessoas impróprio. Preste atenção. Pseudo-concurso, concurso aparente de pessoas, concurso impróprio. Se o desembargador pergunta na prova oral, você já sabe. Não é? Você já sabe. É o caso do concurso de pessoas nos crimes plurissubjetivos. Que não se aplica, não é o caso daquele concurso de pessoas do artigo 29. Tá? Eu estou trazendo essa informação a mais para você diferenciar os crimes unissubjetivos ou de concurso eventual, plurissubjetivos ou de concurso necessário, e agora a gente entra nos crimes eventualmente plurissubjetivos, também chamados de acidentalmente ou eventualmente coletivos, que são aqueles que geralmente são praticados por apenas uma pessoa, mas eles vão ter a pena aumentada quando praticados nesse concurso. Também aqui eu não preciso falar em culpabilidade de agente. Eu vou precisar só falar de culpabilidade de agente nos crimes unissubjetivos ou de concurso eventual, que é o concurso de pessoas que a gente estuda aqui. Feito esse galhozinho, para a gente compreender a diferença desses 3 meninos, crimes unissubjetivos, crimes plurissubjetivos e crimes eventualmente plurissubjetivos, a gente puxa agora para o concurso de pessoa dos crimes unissubjetivos, onde eu já expliquei o porquê que eu preciso dessa pluralidade de agentes culpáveis. Porque aqui eu vou punir a todos com uma norma de extensão do artigo 29. Vamos lá? Segundo requisito do concurso de pessoas, a relevância causal das condutas para a produção do resultado. Ou seja, essas pessoas que se empreenderam, essas 2 ou mais, cada uma delas precisa ter uma conduta que, de maneira individualizada, influenciou efetivamente no resultado, sob pena de não haver caracterização de concurso de pessoas. Então eu preciso de uma relevância causal dessas condutas, certo? Por quê? Por que é que eu digo isso? Porque aquela chamada participação inócua, que a doutrina vai nos apontar, a participação inócua é um irrelevante penal. Não há concurso de pessoas, anote isso, não há concurso de pessoas nessa chamada participação inócua, tá? A contribuição para a conduta delitiva, eu digo, né, deve ser prévia ou concomitante à execução, porque se for posterior, a gente vai falar em crime autônomo. Então eu tenho, primeiro requisito para o concurso de pessoas, pluralidade de agentes culpáveis. O concurso de pessoas que eu falo, do artigo 29, agentes culpáveis. Pluralidade de agentes culpáveis. Segundo requisito, relevância causal das condutas para essa produção do resultado. Essas pessoas, cada uma influencia de uma forma. Seja simplesmente ajudando, instigando, já é suficiente. Certo? Não precisa de uma grande conduta. Ah, Léo, para matar uma pessoa, um tem que dar uma facada, o outro também. Não, não é esse tipo de relevância causal que a gente fala da conduta. É uma relevância causal de qualquer forma. Ela só não pode ser inócua, porque a participação inócua é um irrelevante. Terceiro requisito, o vínculo subjetivo. Tá? O vínculo subjetivo, ou seja, existe uma vontade homogênea entre os envolvidos. Eles querem participar da empreitada criminosa. Todas essas pessoas querem. Há o que a gente chama do princípio da convergência. Candidato, o que é o princípio da convergência em matéria penal?
em matéria de concurso de pessoas? É justamente esta harmonização, essa vontade homogênea dos agentes em praticar o crime ou a contravenção no concurso de pessoas, quando dos crimes unissubjetivos. Certo? Então, o princípio da convergência, vontade homogênea. Porque se não há este vínculo subjetivo, nós estaremos falando apenas de autoria colateral. A gente vai ter uma aula só para falar de autoria. Aqui é trazer de maneira bem esmiuçada determinados temas, né, chave, mas a gente vai falar só de autoria. Vamos ter uma aula só para autoria, que é uma parte do assunto de concurso de pessoas. Aqui é uma introdução importante. Não podemos passar para a autoria, nem para a participação, se a gente não compreender a base do concurso de pessoas, o que é e quais são os seus requisitos. Então já falei de pluralidade de agentes culpáveis, já falei de relevância causal, participação inócua. É o que, meu filho? É um irrelevante penal. Bote isso no seu juízo. Tá? A participação inócua é um irrelevante penal. Terceiro, vínculo subjetivo, princípio da convergência. Eles precisam estar numa vontade homogênea. Todo mundo quer empreender a prática criminosa. Certo? Por isso que não cabe uma colaboração dolosa para crime culposo, porque não há uma vontade para praticar uma colaboração dolosa para um crime culposo. E nem vice-versa, uma colaboração culposa para crime doloso. Não. Porque essa vontade, esse elemento, esse vínculo subjetivo precisa ser homogêneo, convergente entre eles. Cuidado, isso não quer dizer que precise haver um ajuste prévio, né? Uma prévia combinação ali entre os envolvidos. Né? Vamos aqui fazer uma reunião, vamos organizar no dia tal a gente... Não, pode ser na hora. Essa vontade pode surgir, o ímpeto de participar pode ser na hora que ele está vendo alguém cometer um crime. Tá? Basta que a ciência parta de um agente. Né? Um agente sabe e outros tiveram essa vontade também de se associarem, né, nesse empreendimento criminoso. Já falamos então pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e agora a unidade da infração penal. Eu preciso da prática de uma infração penal. Por quê? Porque, como regra, o nosso direito penal adota a teoria monista ou unitária para o concurso de pessoas. Ou seja, todos os coautores e partícipes que presente a culpabilidade, presente a relevância causal das condutas, presente o vínculo subjetivo, todos eles vão responder por um mesmo tipo. Isso é uma regra. Então, quando a gente escuta o que é a teoria monista ou unitária no concurso, é que todos os agentes que estão consorciados, todos os agentes envolvidos, empreendidos nessa colaboração para a prática do crime, eles vão responder pelo mesmo tipo penal. Cuidado, não é a mesma pena para todos, porque nós vamos ter a individualização da pena permanece. Cuidado, não é isso. Não é disso que se trata. O que a gente está tratando aqui é de tipo penal. Qual é o tipo que o Ministério Público vai denunciar? Em regra, todos esses, se em concurso de pessoa, por autoria ou por participação, mesmo tipo penal. Teoria monista ou unitária. Léo, tem exceções? Tem. E você vai anotar. Tá? Porque são essas exceções que mais caem. Primeira exceção, a teoria monista ou unitária no concurso de pessoas. O aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. A gestante vai responder por um tipo. Não me pergunte artigo de lei. Isso aí já é demais pra gente, né? Exigir isso da gente, por favor. Eu já disse a vocês aqui, se tiver de passar sabendo artigo, deixa quem não gira bem decorar. Né? Que é uma pessoa que decora número de artigo, não, né? A gente precisa ter um pouco de compaixão dessa pessoa. Então vamos lá, gente, rapidinho. Consentimento de gestante. Né? Aborto provocado por terceiro. Esse terceiro que provocou responde por um. Consentimento da gestante, outro. A gestante responde por outro. É uma exceção. Eles estão com a mesma vontade, percebe? O terceiro que faz o aborto e a gestante que consente, percebe que é um só, é uma vontade só, e percebe que há relevância causal, a gestante consentindo no aborto e ele fazendo nela,
ela precisa deixar que ele faça para, né, para responder por isso, então não vão responder pelo mesmo tipo. Um responde por um, outro por outro, certo? Bigamia. Bigamia também. Um vai responder pelo delito de bigamia, aquele que sabia que era casado, e eventualmente o outro, consorte, né, o concubino ali, responde por outro se sabia ou deveria saber. Temos lá a dicção, né, são dois tipos diferentes. Corrupção ativa e passiva e ativa. Corrupção passiva está num canto, corrupção ativa no outro. Mas eles praticam praticamente o mesmo resultado, né? Nessa empreitada criminosa, de um corromper e o outro ser corrompido. Mas há uma exceção. Falso testemunho e falsa perícia. É possível que a gente tenha concurso aí. Um é testemunho e o outro é perito prestar depoimento sobre o mesmo objeto. Só que um era perito, outro era testemunha, mancomunados. Um por falso testemunho e outro por falsa perícia. Descaminho e facilitação do descaminho. Facilitei o descaminho de outro. Eu participei, mas eu vou responder por um tipo e o que promoveu o descaminho pelo outro tipo, ok? Beleza? E existência de fato é o último requisito do nosso concurso de pessoas, para a gente terminar, para a gente caminhando aqui para o finalzinho. Então, pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas de cada um, vínculo subjetivo, unidade da infração penal e agora existência, para completarmos uma mão, existência de fato punível. O crime, nesse concurso de agentes, precisa chegar ao menos a ser tentado. Salvo disposição, obviamente, em contrário. Mas, em regra, eu preciso que este fato tenha ao menos sido tentado. Certo? Por quê? E isso está no nosso Código Penal. Né? O ajuste é uma forma de ser concurso de pessoas. A determinação, ou a instigação, ou auxílio, não serão punidos, bote isso na sua cabeça, não serão punidos se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ele precisa, pelo menos, ser tentado. É o que a doutrina chama, anote isso, pelo amor de Deus. Porque as provas adoram, né? Principalmente as discursivas e as provas orais. Princípio da exterioridade. Léo, o que é o princípio da exterioridade? O princípio da exterioridade é justamente isso. É a necessidade, quando eu estiver falando de concurso de pessoas, de empreendimento, de colaboração de duas ou mais pessoas para praticar crime ou contravenção, este crime se exteriorize, se mostre. Ou seja, que chegue ao menos a ser tentado, porque do contrário, meu amigo, se ele não chegou nem ao menos a ser tentado, punição não há. Concurso de pessoas não há, não haverá. Tá? É o princípio da exterioridade. Eu lembro também que nós vimos dois princípios envolvendo aí os requisitos do concurso de pessoas. O princípio da convergência, ou seja, esses agentes consorciados, eles precisam ter uma vontade homogênea, um vínculo subjetivo entre eles, e é por isso que não há colaboração dolosa em crime culposo e nem colaboração culposa em crime doloso. É o princípio da convergência e vimos agora o princípio da exterioridade, ou seja, o fato precisa ser punível. Para ser punível, ele precisa ser ao menos tentado. Isso é uma lógica, né? Eu preciso percorrer aquele intercriminis também para o nosso concurso de pessoas. Então, ser tentado, porque o ajuste, o auxílio, a determinação, a instigação não serão punidos. Não serão punidos se o crime não chega, ao menos, a ser tentado. Certo? Lembrar que essa identidade de crimes que a gente falou não importa em identidade de penas. Né? Cada um vai responder, está lá o 29, na medida da sua culpabilidade. Tá bom? E lembrar também, gente, que o autor intelectual tem um agravante genérico. A gente vai falar de autoria intelectual mais para frente, essas espécies, tá? Numa aula própria. A gente também precisa tratar da chamada cooperação dolosamente distinta. A cooperação dolosamente distinta
ela tem uma natureza interessante e ela é chamada também pela nossa doutrina de cooperação, aliás, de desvios subjetivos entre os agentes. Ou seja, se algum desses concorrentes, desses agentes que são culpáveis, né, lembrando, quis participar de crime menos grave, então eu tenho 3 amigos, a gente quer roubar o Banco do Brasil, tá? A gente quer roubar mesmo, com mão armada, tal, chegar lá e tal. Aí um dos concorrentes quer, pessoal, um desses 3 diz assim, pessoal, vamos fazer roubo de Banco do Brasil, não? Não vamos assaltar o Banco do Brasil, não, com arma, com tudo, né? Ameaçar funcionário ou ser violento com funcionário, com segurança. Vamos furtar. Vamos furtar uma casa abandonada? Então veja, as pessoas desse grupo, desse concurso, 2 querem assaltar mesmo, roubar. É o roubo, né? 157 lá. O outro não. O outro quer um furto. Circunstanciado lá pelo repouso noturno, 1/3, né? Vamos lembrar, que a gente tem que lembrar isso, infelizmente, esse negócio. 1/3, né? Que aumenta lá no furto noturno. Ele quer participar desse. Aí existe uma válvulazinha de escape que o nosso artigo 29, parágrafo 2º do nosso Código Penal diz: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, é o caso, né? Um quer roubo, outro quer furto, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Então, para o rapaz, o bonzinho, que quis participar de crime menos grave, eu aplico a pena do crime menos grave. Agora, continua o parágrafo 2º. Esta pena, do furto, que ele que quis participar de crime menos grave, será aumentada até metade, decora. Opa, vamos lá. Cooperação dolosamente distinta, desvio subjetivo entre os agentes. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Ok. Essa pena, no entanto, será aumentada até a metade. Até metade. Até metade grava. Aumentada até metade. Uma hora entra. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Eu quero que vocês decorem esse nome, previsível, o resultado mais grave. Preste atenção. Vamos dar mais um exemplo aqui, porque os exemplos, eles ajudam a gente a fixar. Esqueça essa história do roubo e do furto, mas vamos imaginar que eu estou numa determinada área, em concurso de pessoas, e uma galera quer assaltar uma velhinha, uma idosa. Eu, na verdade, só quero o furto. Estou dizendo, gente, vamos furtar, vamos esperar ela ficar um pouquinho mais distante e a gente tenta ali botar a mão na bolsa dela e pegar alguma coisa. Eu vou responder, eu queria furtar. Se algum dos que eu quis furtar. Mas vamos imaginar que o resultado mais grave, que era o roubo, que era essa ameaça, vamos imaginar que concretizou-se. Na hora lá tentou se furtar, mas a senhora viu, percebeu, e a minha gangue, então, roubou. Né? Assaltou a moça. Com grave ameaça, com violência. A senhora, com grave ameaça, com violência, etc. Neste caso, esse resultado era previsível? Era. Esse resultado era previsível para mim que queria. Eu queria o menos grave, queria. Mas, poxa, eu tô ali com uma gangue querendo o pertence da senhora para tentar chegar do nada. Poxa, é previsível isso, né? A gente não pode confundir com resultado previsto. Imagine, previsível é uma coisa, previsto é outra. Então, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, seria aplicada a pena deste, se previsível o resultado. Ô Léo, e se o resultado for previsto? A minha gangue já estava prevendo esse resultado. Esse resultado era plenamente previsto.
Eles chegaram para mim e disseram, Léo, você quer furtar a senhora, a idosa, mas se ela perceber, a gente vai roubar. Era previsto isso. Opa! Aí eu respondo com as penas normais do crime de roubo. Certo? Não vou ter essa cooperação dolosamente distinta, não. Porque aí é com esse aumento de pena se o resultado era previsível. Léo, e se o resultado não era previsível? Fico só na primeira parte da norma. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Ponto. Não era previsível o resultado. Não tem a causa de aumento aqui. De até metade. Até metade, até metade, até... Decora, né? Até metade. Se previsível esse resultado mais grave, aumento até metade. A pena do crime menos grave. É um jogo de palavras, mas uma hora entra, tá? Se era previsto o resultado, já vi questão de primeira fase nessa linha, se era previsto esse resultado já desde antes, vai responder pelo crime mais grave, tá bom? E se não era nem previsto, nem previsível o resultado mais grave, fica só com a pena do crime menos grave. Beleza? Ok. Na próxima aula desse tema, desse módulo, né, de parte geral do Código Penal, a gente vai falar de autoria, só uma aula, só para autoria, tá? Teorias, tal, tudo bem aprofundadinho. E depois uma aula só para a gente entender um pouquinho das modalidades de concurso. A coautoria, não se confunde com a autoria. A autoria é uma coisa, vou falar dela. E depois as modalidades dos concursos de pessoas, coautoria e participação. É um assunto importantíssimo. Por isso que eu vou precisar quebrar essa aula, tá? Não dá para ficar uma aula toda, porque o objetivo é que a gente se aprofunde aqui, você revise, lembre do conceito, lembre dos requisitos, pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal da conduta, vínculo subjetivo, unidade da infração e o princípio da exterioridade, importantíssimo. O fato precisa ser, ao menos, ser tentado. Ok? E lembrar da cooperação dolosamente distinta, desse patamarzinho de aumento, se previsível o resultado mais grave. Valeu? Até a próxima, gente.